Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Essa é a aula de número 94. Hoje nós vamos continuar com o assunto sobre formulários reativos e nós vamos aprender como aplicar validação nos nossos campos do formulário. Para essa aula, a gente vai focar como a gente faz a validação no código do Angular, que é aqui dentro do Form Builder ou no Form Control de cada campo. E na próxima aula, a gente foca como que a gente consegue mostrar essa validação aplicando classe CSS no nosso HTML. Então, aula de hoje, código Angular. Na próxima aula, a gente foca na parte do HTML. Para fazer a validação, então, de campos de formulário, se a gente for pegar aqui o código do Template Driven, a gente estava aplicando a validação diretamente nas tags de input do nosso formulário. Então, required é para campo obrigatório. O Angular também tem uma diretiva para poder fazer validação de e-mail. Tem esse pattern também, onde você pode trabalhar com expressões regulares e assim em diante. Então, a gente colocava todas as validações dentro da própria tag HTML. Aqui nos formulários reativos é um pouco mais simples, pelo menos na minha opinião, eu acho mais simples. Aqui dentro de cada form control, ou seja, dentro de cada campo de formulário, a gente pode passar um segundo parâmetro. E esse segundo parâmetro justamente são as validações. O Angular tem uma classe chamada Validators, onde tem todas as validações disponíveis. Então, Validators. E o Validators, ele também pertence ao pacote do Angular Forms, então não esquecer de adicionar o Validators aqui, juntamente com as outras classes de formulário que nós já estamos trabalhando. E aqui, se a gente apertar o ponto, a gente vai ter o IntelliSense do editor e vocês podem ver que nós temos algumas opções diferentes, como e-mail, tamanho mínimo, tamanho máximo, validação de valores nulos, de pattern para poder trabalhar com expressões regulares, de required e etc. Aqui, como o nome vai ser um campo obrigatório, nós vamos utilizar o required. Então, o nome passa a ser um valor obrigatório. Só que aqui nós estamos utilizando apenas uma validação. No caso do e-mail, como nós queremos que o e-mail seja obrigatório e tenha formato de e-mail, nós precisamos passar duas validações. Nesse caso, nós vamos utilizar um array. Então, aqui eu vou colocar o validators e vou colocar o required. E como é um array, vou colocar uma vírgula e vou colocar aqui novamente ponto e-mail, por exemplo. Então aqui nós temos que o e-mail é obrigatório e também precisa ter formato de e-mail. E caso, por exemplo, você queira que o nome, vamos supor que aqui, vou colocar aqui o array também. Vamos supor que você queira que o nome tenha 3 caracteres e no máximo 20 caracteres. Então é só colocar o validators.min, então tamanho mínimo de 3. Nesse caso, o validator vai receber um parâmetro que é o tamanho mínimo e vai ser a mesma coisa de validators de max length, vai também receber um parâmetro que é o tamanho máximo. Então você consegue construir quais são todas as validações. Aqui faltou fechar o array. Então você consegue construir quais são todas as validações que você quer colocar nos seus campos. E é claro que também dá para colocar validação customizada, que nós vamos aprender numa aula mais para frente. Por enquanto, a gente vai trabalhar mesmo com as validações básicas que o próprio Angular tem disponível para a gente. Esse Validators e-mail, ele foi adicionado na versão 4 do Angular. Caso você ainda esteja trabalhando com a versão 2 do Angular e queira validar o e-mail, foi o mesmo caso do nosso Template Driven Form, onde a gente utilizou uma expressão regular. Então, para facilitar, já que a gente já viu isso numa aula anterior, vou copiar a expressão regular e aqui no e-mail, no lugar de colocar esse validators.email, você colocaria validators.pattern e para o pattern a gente vai passar um parâmetro que seria a expressão regular. Então, se estiver utilizando Angular 2, você vai precisar utilizar uma expressão regular para validar o seu e-mail. E caso você queira saber sobre mais validações, a gente vai explorar ainda em aulas futuras, né? Validações de combo box, validação de checkbox, como é que a gente trabalha com arrays. Então é só vir aqui na documentação, a gente pode fazer acesso aqui pela própria API e a gente pode colocar, por exemplo, aqui o validator.
e você tem aqui o email validator, o minimum, max length, o required, tem de assíncrono também, checkbox, o de expressão regular, enfim. Como sempre, todas as informações sempre estão disponíveis aqui na documentação. Vamos testar agora como é que esse formulário vai se comportar. Então, se eu tentar fazer um submit, vocês podem ver que o formulário não está válido agora. Se eu colocar um nome e se eu colocar aqui um e-mail, o formulário continua falso, mas se eu adicionar aqui um e-mail.com, o formulário passa a ser verdadeiro. Então, eu vou colocar um nome, vou deixar o e-mail em branco, vou fazer o submit e, opa, ele está limpando o formulário. Então, peraí, só para a gente fazer aqui o teste, eu vou comentar aqui o reset do formulário no submit, para a gente conseguir fazer a verificação do formulário. Então, vou colocar aqui um nome, o formulário válido está falso. Vou fazer o submit para a gente poder ter acesso aos controles do formulário. Deixa eu passar aqui para o lado que acho que vai ficar um pouco melhor. Nós vamos acessar os controls, né, que são os controles dos campos. Tem os dois campos. O nome, por exemplo, a gente vai ver aqui que o nome tá válido. Cadê o valid? Então, tá válido. E nos erros, tá nulo, porque não existe nenhum erro, porque esse campo é um campo válido. Voltando aqui no e-mail, primeiro a gente vai ver se tá válido. Então, valid tá falso. E nos campos de erros, ou seja, esse objeto de erro, fala que e-mail tá true e required também tá true, ou seja, tá falhando em duas validações. Se a gente colocar aqui qualquer coisa no e-mail, mas que não seja um e-mail, e fazer o submit novamente, e voltar aqui no e-mail, a gente vai ver agora que nos erros, a gente pode ver que somente a validação de formato de e-mail é que está falhando. O campo tem um valor, por isso satisfaz a condição de obrigatório, já que ele tem valor. Bem, como vocês podem ver, eu particularmente acho mais fácil de ler o código, de ter a lista de campos aqui juntamente com as validações, do que ter que ficar procurando nas próprias tags HTML quais são as validações de cada campo. É mais fácil para você dar manutenção no código, fica mais fácil para você debugar também. Bem, por hoje é só, lembrando como sempre que todo o código-fonte está disponível no GitHub e o material de apoio também está disponível lá no portal. E é isso, espero que vocês tenham curtido mais essa aula, vou ficar esperando pelo feedback de vocês e, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!